Quando você ouve aqui pela rede mundial de computadores a palavra ecumenismo, a palavra ecumenismo significa união das religiões em prol respeito ao próximo. Você sabia que em cada religião tem um pouco de verdade? Todas as religiões pregam caridade e pregam amor. Mas o ponto de vista do ecumenismo, na realidade, ele surgiu no coração de Rassatã, do demônio, Belzebu, Satanás. O ecumenismo é exatamente a união de todas as religiões. Cristianismo, budismo, islã, hinduísmo, tudo que é ismo, juntamente as pessoas se respeitando entre si, acabando as diferenças entre crenças, cada um respeitando a crença de cada um. Se alguém acredita na barata, se alguém acredita no rato, que é Deus, se alguém acredita que fulano e cachorro, etc. Então o ecumenismo prega isso, que devemos respeitar a crença de cada um, né? E que há um Deus que comanda todas essas religiões. E esse, de acordo com o ecumenismo, é o Criador dos céus e da terra. Mas eu quero deixar um alerta para vocês que, em hipótese nenhuma, o ecumenismo é algo saudável na visão espiritual. Na visão terrena, na visão humana, o ecumenismo é plausível. Porque então acabam as guerras entre as religiões. Porque, inclusive eu fiz um trabalho um tempo atrás, mas infelizmente foi deletado pelo YouTube. Eu tenho gravado aqui na minha HD, se possível nós postamos novamente. Mas a religião, ela foi criada, depois que ela foi criada as religiões, criada pelo próprio diabo, pelos próprios anjos caídos, pelos próprios nefilins, eles então apresentaram essas religiões para a humanidade que o homem sempre teve desejos na sua alma de ter um ser supremo, de alguém que responda para ele mesmo, por que que tudo isso existe, de onde você veio, quem você é e para onde que você vai. Então, o objetivo do ecumenismo é exatamente pregar a união das religiões, mas que existe um Deus, existe um Criador, que aceita todas as práticas religiosas. Aceita você adorar barato, aceita você comer rato, aceita você... porque tem religiões aí que são absurdas, tem religiões aí que mandam até a pessoa pegar na serpente, na cobra, porque eles pegam o texto em Marcos, né, se pegar na serpente, nada te fará dano algum, e etc. Então, o objetivo do ecumenismo é unir as religiões, mas o propósito maligno disso, que eu acredito que muitas pessoas não sabem, até mesmo aqueles que propagam o ecumenismo, é que quem está por trás do ecumenismo é o próprio Rassatã. Porque o final disso é um túnel sem volta, é uma escuridão sem volta, aonde todos vão adorar a um líder supremo, a um Deus supremo. A Escritura chama de antimessias, que vai se manifestar Satanás na sua personificação. Então, amados, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista concernente ao ecumenismo. O ecumenismo é uma prática, é uma proposta feita pela maçonaria. Vou colocar aqui um vídeo para você de um maçom, grau 33. Esse senhor que ele declara que o templo maçom, a maçonaria, é a única religião que consegue congregar dentro do seu templo pessoas de várias denominações, católicos, espíritas, evangélicas, budistas, enfim. Isso chama-se ecumenismo, respeitando um líder maior, né? Mas que esse líder maior aceita todas as outras, a religião da pessoa da forma que ela é. Por exemplo, se existe uma religião que ela prega que você pode se casar com crianças, parece que tem uma religião aí no Oriente Médio que as crianças de 6, 7 anos são entregues para os rapazes para se casarem, né? Crianças novas. Então é a prática da religião. Parece, se eu não me engano, eu não vou falar besteira aqui, mas se eu tiver errado você me corrige. Parece que é o Islã que prega esse tipo. Pode ter várias mulheres, etc. Então, uma coisa que contraria as Escrituras. As Escrituras diz que o Criador é um único Pai. E Ele é a favor da verdade. E o Criador nunca vai compactuar com o erro. Ele nunca vai compactuar se você adora uma barata. Ele nunca vai aceitar se você adora um Deus de barro e não a Ele. Não ao verdadeiro Criador. Porque o objetivo dele é esclarecer para vocês as verdades que te esconderam. Então eu quero que vocês prestem atenção a esse trabalho aqui que eu vou trazer para vocês. Eu vou narrando, vou mostrando algumas imagens, para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre o ecumenismo. Mas tome cuidado,
Analise antes de você entrar para o ecumenismo. Não estou aqui dizendo para você aceitar ou não aceitar o ecumenismo. Eu estou falando aqui a minha opinião, é o que eu entendo e para mim, o ecumenismo é uma prática muito perigosa. E eu tenho absoluta certeza que o ecumenismo é um fruto da maçonaria, porque eu vou te provar aqui no fim deste trabalho. Então preste atenção aí, analise cuidadosamente, porque existe um mundo espiritual, existem uns demônios que estão lutando para levar todas as pessoas à destruição. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o sistema criado por Satã. As religiões foram criadas pelo diabo para aprisionar as pessoas no mundo de escravidão. O Messias veio aqui para te livrar da tirania e da matrix religiosa. Muito bem, amigos. Nós estamos tendo aqui um estudo sobre o ecumenismo religioso, que é uma armadilha do próprio Satã. As pessoas não têm noção do que é o ecumenismo. O ecumenismo prega que é necessário que haja amor, como todas as religiões pregam amor, mas o maior engano do ecumenismo é porque, na realidade, no fundo do baú, o ecumenismo quer criar uma única religião, ou seja, uma unificação religiosa. Quando você se aprofunda no conhecimento da palavra do Criador, quando você procura analisar categoricamente como a Bíblia foi criada, montada pela Igreja Católica, isso é fato. A Igreja Católica tem os direitos autorais da Bíblia. Qualquer religião, qualquer protestantismo, qualquer gráfica evangélica que queira fazer uma Bíblia, tem que pedir autorização para quem é o dono dos direitos autorais da Bíblia, a própria Igreja Católica. E o ecumenismo, ele surgiu no coração de Satã. E o objetivo dele, como diz a própria Escritura, é fazer com que as pessoas sejam conduzidas a adorar um único Deus. Claro, todas as religiões pregam amor. O budismo prega o amor, o islã, o judaísmo, o cristianismo, o espiritismo, tudo que é ismo, prega o amor, tem caridades. Agora, existe no mundo, meus amados, a verdadeira orolial do Criador, que nos ensinaram a chamar de igreja. Para você que não sabe o que é orolial, não chamo de igreja, mas a palavra igreja é uma palavra grega, que quer dizer venha para fora para adorar o Deus Sol. Agora, se a gente observar alguns fatores na própria Escritura, em Mateus capítulo 4, versículo 10, só o Criador teu Pai adorarás, e só a Ele servirás. O problema do ecumenismo é que eles querem criar uma unificação das religiões, e todos com o propósito de adorar a besta, a Satã. E muitos evangélicos hoje, protestantes, eu vejo as atitudes de muitas das pessoas e nos deixa triste. Porque antigamente, 30, 40 anos atrás, os evangélicos eram chamados de protestantes. Por quê? Porque protestavam contra o erro. Contra aquilo que eles entendiam ver da Igreja Católica como erro. Mas hoje não. Hoje tudo é válido, tudo pode, o que mais importa é o amor. Depois que criaram essa teologia da prosperidade, essa ideologia da prosperidade, essa doutrina da falsa prosperidade, das coisas materiais, sendo que o Messias nos ensinou a não ameis o mundo
e nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo ou as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. O cristianismo moderno incorporou às suas práticas algo perigoso e herético e sem fundamento nas escrituras, que a gente chama de o culto ecumênico. Não existe, amados, um só texto nas escrituras que dê sustentação a estas farsas religiosas, implantada pelo próprio diabo para tornar mais fácil a execução dos seus projetos. O que de fato há são interesses em criar uma religião universal, misturando as coisas boas com as podridões do misticismo das religiões. E uma que prega muito o ecumenismo, vocês vão ver um vídeo aqui, é ensinado pela própria maçonaria. O próprio grão-mestre que diz que no templo maçom eles conseguem unificar todas as religiões, católicos, espíritas. Preste atenção, eu falando dessa forma, você pode pensar, mas você não é a favor da paz? Muito pelo contrário, eu sou a favor da paz e ao respeito aos seres humanos. O que eu, Rivanildo Menezes, estou falando aqui é do culto ecumênico, do que está por trás do ecumenismo, que isso é uma força dos nefelins, dos anjos caídos, que surgiu no coração de Rassatã, porque ele e os seus demônios e os seus adeptos têm trabalhado 24 horas desde que o mundo é mundo, gente, para criar uma unificação das religiões. E isso é muito preocupante. Veja o caso da senhora Ana Paula Valadão se abraçando com o padre. Em termos de abraço, como eu disse, o respeito tem que haver entre as pessoas. Isso eu concordo plenamente. Mas eu estou aqui apenas querendo mostrar para você o perigo do ecumenismo. Que na mente de muitas pessoas é uma coisa boa, mas quem está por trás disso são forças espirituais. São forças negativas que esse demônio que engana a humanidade, que destrói a humanidade, que é por causa dele que a humanidade está nessa situação, ele quer criar uma única religião para adorar o anti-messias, o líder que ele vai impor aqui, usando o sistema romano. Queridos, preste atenção. Preste muita atenção. Servimos todos ao mesmo Deus? Será que você serve ao mesmo Deus? Quantos deuses existem por aí? A etimologia da palavra Deus vem de Theos, Deus, que quer dizer o mesmo Deus, o mesmo Zeus. O Criador dos céus e da terra tem um nome, e o nome dele não seria esquecido nas gerações. Eles iam fazer de tudo para ocultar, para esconder, para calar a boca dos Yahudins, dos discípulos. Mas nós estamos vendo isso hoje, onde ele diz que por causa do meu nome sereis perseguidos. Olha o que diz Isaías capítulo 46, versículo 5. A quem me fareis semelhante? E a quem me igualareis? E me comparareis? Porque sejamos semelhantes? Ou seja, um outro ponto importante desprezado pelos defensores desta cilada religiosa é o seguinte: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo o irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou beberrão, ou maldizente, ou roubador, com os tais nem comais. Você vê em 1 Coríntios 5, 11. Então você não pode se misturar com esses que se dizem associar às trevas. Por quê? Porque se você olhar do lado de fora, do plano, do projeto, da proposta ecumênica, é uma proposta maligna, é uma proposta demoníaca. Eu não posso dizer se uma pessoa tem culpa ou não de pregar o ecumenismo. O que eu posso dizer é que quem tem culpa no cartório é o diabo, é os anjos caídos.
Porque a Escritura diz que eles vão cumprir o intento deles. Não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, ou devasso, ou avarento, ou idólatra, ou beberrão, ou maldizente. Então, não há, irmãos, uma ligação entre as trevas e a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. O próprio mestre Yahushua, que trocaram várias vezes o nome dele para Jesus, Yesús. Chegou Jesus aí, o J, que não existe no hebraico. Ele foi categórico nesta história de se juntar todos no mesmo ritual. Ele diz assim, ó: mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. Os verdadeiros adoradores do Criador, acredito que deve ser você. Você não necessita de templo, você não necessita de concordar com as coisas que contrárias às Escrituras. Aquilo que o Criador abomina. O que ele abomina? Abomina a idolatria, abomina a fornicação, abomina o ódio, abomina a mentira, a lascívia, a porneia, a luxúria. Agora, o ecumenismo, ele é exatamente isso, a união. Ou seja, pode vir tudo aqui, e nós aceitamos, é assim que eles pregam. Não tem problema se você vir com a sua raposinha, com a sua bola de Natal, com a sua árvore de Natal, com o seu costume judeu, com o seu costume budista, com o seu costume cristão, com o seu costume ateísta, islamista, ou seja, pode vir, não tem problema. Eles pregam que não tem problema, exatamente para contrariar os ensinamentos de Yahushua, do nosso Messias. Queridos, o ecumenismo é muito perigoso. É perigoso demais. Porque os verdadeiros vão adorar o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros serão perseguidos. Esse mundo está caminhando de mal a pior. É só você olhar o dia a dia. As pessoas estão cada vez mais atoladas, infiltradas dentro do ocultismo, da magia. Estão separadas do Criador. Você anda pelas ruas, na boca das pessoas está esse nome Deus, que é o mesmo Zeus. Olha, vai com Deus, vai com fulano, vai com Jesus, etc. Eles não conhecem o verdadeiro Messias, que foi ocultado deles, de todos nós. Por quê? Porque a Igreja Apostólica Católica Romana sempre tem o trabalho de mudar as coisas. Esse sempre foi o objetivo desta igreja, como diz a Escritura, igreja prostituta. De adulterar as coisas, de mudar os tempos, as estações. Uma prova disso, você pode ler no livro do profeta Daniel, quando o rei mandou chamar para estar no palácio real, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Se você olhar o texto em Daniel, no capítulo de número 1, versículo 7, diz assim: e o chefe dos eunucos lhes pôs outro nome, a saber, o Daniel tá mudado já o nome, mas pôs o nome de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abidnego. Gente, Babilônia, aqui Babilônia, tem mania de trocar o nome das pessoas
para venerar, para adorar os seus ídolos pagão, ídolos de pedra. De Daniel pôs o nome de Beltzazar, mas por que não permaneceu o mesmo nome? Por que não deixou o nome de Ananias? Por que não deixou o nome de Misael? Por que não deixaram o nome original Azarias? Por que tem que trocar para Beltzazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Que são nomes oferecidos a ídolos babilônicos. Deus do fogo, do sexo, da fertilidade, Deus das virgens. Sempre homenageando um Deus. Se isso está na sua Bíblia, você acha que eles não iam trocar o nome do Criador para Deus, que é o mesmo quer dizer Deus? Há provas disso aí através da etimologia da palavra. Qualquer professor de línguas pode explicar isso daí. A não ser que ele não tenha coragem para te mostrar essas verdades. As coisas estão ocultadas, irmãos. Há muita mentira. E a gente precisa entender que o nosso Messias nunca pregou religião. Ele não tem o desejo de criar um ecumenismo. Você pode ver que o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, agora na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, ele foi recebido no templo evangélico das Assembleias de Deus. Ainda pediu oração para o pastor. Cadê aqueles protestantes antigos que protestavam contra o erro? Ah, mas quer dizer que a gente não pode orar pelo Papa? Não estou falando que você não deva orar por ele, ou orar, ou... Não é isso. O intuito deste vídeo é tentar explicar para você que há, sim, um projeto macabro, maligno pelos demônios de aceitar as coisas erradas, de unificar as religiões para a adoração do anti-Messias. Você chama de anticristo. Então, queridos, é muito importante você tomar cuidado. Houve um tempo em que o ecumenismo religioso era considerado um grande perigo para as igrejas cristãs no mundo. Você lembra disso? Pastores verberavam contra ele. Qualquer comunhão ecumênica entre os evangélicos, católicos, romanos e espíritas era inimaginável. Ninguém poderia imaginar esse tipo de coisa. Mas hoje os tempos mudaram. Hoje o relacionamento entre padres, galãs, celebridade, gospel, é tão bom que estão fornecendo informações através da mídia para dizer para vocês que não tem problema. O ecumenismo veio numa palavra grega chamada oikomenikos, aberto para o mundo inteiro, é o significado. Eles pregam a tolerância à diversidade religiosa e a oposição a quem defende uma verdadeira exclusiva, uma verdadeira fé exclusiva. Então qual que é o objetivo deles? Fala para mim. É unificar as religiões, ter tolerância religiosa, e aqueles que professar uma fé genuína no Criador Yahweh, no seu filho Yahushua, serão que? Eliminados. Isso é um projeto macabro, que no futuro isso vai dar um grande genocídio. Porque esse é o objetivo do próprio diabo. Por quê? Porque é isso o objetivo dele, não das pessoas, não dos seres humanos. Eu estou falando aqui de forças espirituais. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, é contra os principados, contra as potestades que vivem nos lugares celestiais, contra os demônios. O objetivo do ecumenismo é calar a boca dos verdadeiros pregadores do Criador. O Messias disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E a palavra dele contradiz o paganismo, contradiz as heresias, contradiz o misticismo, o hinduísmo. Tudo aquilo que é práticas religiosas é contra o verdadeiro Criador.
O homem hoje, amados, tem deixado o verdadeiro Criador do lado de fora. Trocaram a identidade dele e você não está percebendo isso. Não precisa fazer um esforço muito grande na sua mente para você compreender essas coisas. Então, meus amados, eu quero que vocês, por gentileza, estudem um pouco mais sobre isso. No livro de 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Quando o Criador verdadeiramente abre-nos a porta da pregação do verdadeiro, da verdadeira mensagem, não é evangélico, o evangelho é um outro deus grego, a palavra evangelho. Os demônios estão entrando por essas portas e estão encontrando nos corações dos seres humanos lugar para infiltrar a sua religião macabra, a sua religião do anti-Messias. O nosso Salvador nos ensinou que quando ele estivesse perto de voltar, a apostasia seria inimaginável. O apóstolo Paulo declara a Timóteo que aqueles que fazem tais doutrinas enganarão as pessoas, desviando-as da verdade para fábulas, ou seja, a mitos de suas próprias invenções. Conjuro-te, pois, diante do Criador Ial e do nosso irmão e Salvador Yahushua, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redaguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a sã palavra, a verdadeira palavra, não suportarão a verdade, é isso que está acontecendo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e a desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É isso que está acontecendo. Inclusive, o grupo ateísmo, defende a questão da ciência e nega a existência de um Criador. Eles têm direito? Sim, mas eu também tenho o direito de acreditar num Criador. E eu acredito e vejo na própria natureza, nas coisas que ao nosso redor, que há mais provas para a existência da criação do que para o evolucionismo. Então, amados, Timóteo também no capítulo 6, versículo 20, diz o seguinte: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. A própria ciência é chamada de mentirosa, de enganadora. Por isso que precisamos tomar cuidado. Uma outra coisa é que está surgindo também uma nova doutrina de numerologia, que surgiu com os cabalas, com a cabala judaica, e existe alguns vídeos que eu estou vendo pelo YouTube, onde as pessoas estão pegando o tetagrama, estão pegando o nome de Yahushua, estão associando cada letra a um número. Então eu gostaria que você procurasse entender que estas pessoas que estão agora pegando o tetagrama do Criador e colocando o Y representando uma letra, um número, o H representando outro número e por aí vai. Estas pessoas, infelizmente, estão trabalhando, estão com um propósito, estão junto com a cabala da numerologia, e é também uma coisa maligna. Tudo isso que está acontecendo hoje pelas redes sociais são exatamente planos macabros dos demônios para infiltrar o ecumenismo e a nova ordem mundial. Então, amados, é necessário você tomar cuidado,
Porque se você pegar até o teu nome, José, Pedro, Júnior, seja lá qual for o teu nome, e levar para cabala da numerologia, você vai encontrar número 8, você vai encontrar número 9. E isso, de acordo com a numerologia, representa um demônio. Eles falam no Criador? Falam. Eles pronunciam o nome do Pai? Pronunciam. Fala de amor? Falam, mas são místicos. Então é mais uma que eu preciso mostrar para vocês tomarem cuidado com vários vídeos que já estão espalhando pela internet, para mais uma vez colocar confusão na cabeça dos incautos, daqueles que estão saindo do sistema religioso, estão agora aí num deserto, e aí vem os corvos e vem as raposas e começam então a jogar sujeira, a jogar espinhos, pedregulhos para confundir a cabeça dessas pessoas. Peça ao Criador, amado, para que o Criador possa te dar entendimento e discernimento. Não caia na conversa de vídeos pela internet com numerologia, que o número A dá isso, que a letra F dá isso, que a letra H dá isso, equivale a 8, e o 8 está no ventre de Bafomete, que não sei o quê. Isso aí surgiu com a cabala. Eu vou deixar o link aqui no vídeo para vocês verem e estudar sobre isso. Essas pessoas acreditam em um ET, em Anki, que criou a Terra, em extraterrestre, em forças do pensamento piramidal e uma série de outras coisas místicas. Mas o problema é que as pessoas veem apenas um vídeo, já começam a dizer, olha, tá vendo, tá errado, vocês estão pronunciando o tetagrama, tá errado, é o capeta e tal. Quer dizer, a pessoa não procura analisar, não procura perceber a estratégia demoníaca, né? O plano demoníaco satânico que está por trás deste projeto ecumênico que está aí unindo as religiões, enganando as pessoas com fábulas, com palavras bonitas, com palavras, entre aspas, inteligentes, mas com o objetivo de levar todas elas ao fundo do poço, ao fundo do abismo. Amados, tome muito cuidado. Estamos vivendo uma época de muita apostasia. Uma época a qual o Criador já está separando o joio do trigo. Está separando aqueles que são deles e aqueles que não são. Aqueles que querem verdadeiramente a verdade e aqueles que querem verdadeiramente a mentira. Não tem como você servir a dois senhores, como diz a Escritura. Ou você ama um e despreza o outro. Então você tem que tomar um lado, uma decisão. Mas saiba, meus amados, estude, tome muito cuidado. A internet é um campo minado, cheios de coisas boas, mas também mas é muita coisa errada. Eu digo que 95% das coisas na internet são coisas para enganar as pessoas e levarem elas à destruição e ao afastamento definitivo do nosso Criador que fez os céus e a terra. Tome cuidado com vídeos, voltar a dizer, vocês vão chegar a ver esses vídeos aí, onde eles estão fazendo um mapa, colocando lá o número, o desenho do Bafomete. Isso é numerologia cabala, demoníaca. Tome muito cuidado. Aí eles misturam a verdade com a mentira, exatamente para confundir a tua cabeça. Eu quero ficar por aqui. Vocês vão ver um vídeo aí de um líder maçom, já está aqui pela internet, aonde ele diz que a maçonaria é a única que consegue reunir dentro de um templo pessoas de todas as religiões. Isso é o ecumenismo. Lembrando a você que eu aqui estou apenas questionando, mostrando o perigo por trás do ecumenismo, que é uma doutrina dos espíritos caídos, dos demônios, dos seres espirituais que o ser humano não consegue enxergar. As pessoas que estão pregando o ecumenismo, estão lutando para o ecumenismo, não sabem a real malícia, a real intenção que está por trás deste projeto ecumênico. Agora, em termos de respeitar a pessoa, o ponto de vista dela, o entendimento dela, concordo plenamente. Mas, lembrando, que o ecumenismo é uma prática criada no coração do diabo, quando ele caiu lá dos céus. É um perigo muito grande fazer parte ou se unir ao ecumenismo. Sabe por quê?
Se unindo ao ecumenismo, você simplesmente nega as verdades do Messias. Porque você não vai poder falar mais nada das Escrituras, porque você pode ferir o coração do fulano. Lembrando que quando nós falamos aqui do Jesus romano, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de um sistema que foi criado. Que está aí na mente de muitas pessoas, enganando todo mundo. Tá certo, amados? Então é isso que eu quero te passar. É isso que eu estou tentando te mostrar. Eu pensei em parar com os meus vídeos, mas o Messias é aquele que nos ensinou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Com perseguição ou não perseguição. Nós vamos tentar mostrar para vocês o nosso entendimento. Você tem todo o direito de questionar, de não aceitar, mas eu estou aqui apenas te mostrando o que eu entendo, o que eu estudei e o que eu sei que está por trás, que são os demônios. E os seres humanos estão sendo enganados por espíritos enganadores, por demônios, para destruir a vida sua e levar vocês a adorar ao líder que o próprio diabo vai colocar na terra e exigir adoração de todos. Isso é muito em breve. Obrigado, um abraço do seu amigo Rivanildo Menezes. Não se esqueça de visitar o meu site, onde nós postamos várias informações diárias para a sua vida. Fique na paz de Yahushua e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Sereníssimo Grão-Mestre, as igrejas evangélicas têm crescido muito nos últimos anos, ocupando o segundo lugar em número de fiéis. O senhor poderia nos dizer se existem pastores evangélicos maçons e como é o relacionamento da maçonaria com essas igrejas evangélicas? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Acontece o seguinte, a maçonaria ela não é religião. A maçonaria é uma filosofia de vida. E evidentemente que dentro de um templo nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes. E todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única que consegue congregar dentro de um templo todas as religiões. Aliás, tem um livro específico de um irmão nosso que é pastor evangélico e ele fez o evangelho e a maçonaria. Numa próxima oportunidade eu falarei um pouquinho mais sobre esse livro. Meu muito obrigado, estamos sempre às ordens.